Você tem medo de quê? Eu lembro que tem uma música que fala sobre isso, né? Você tem medo de quê? Você tem fome de quê? Né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, amor, saúde. O medo é uma emoção sentida por nós desde longas datas. E é o nosso corpo, né, que demonstra o medo. Olha aí, a Edilane falando que tem medo de tudo, ó. Então, a Edilane tem uma constituição ansiosa, ela tem ansiedade. Nós todos temos um pouco, uns mais, uns menos. Tem pessoas que têm a ansiedade patológica e tem a pessoa que tem a ansiedade na condição normal. Olha aí, Carmen tem medo de chuva, raio, trovões. Exatamente. A gente vai falar sobre isso, sobre a raiz do medo. Então, o medo é a matéria-prima da ansiedade. Ter ansiedade não é outra coisa senão sentir medo. Quando ela se torna patológica, não tratada, ela vai transformar esse medo em reações físicas, como dor de cabeça, choro, palpitação no coração, tremores, formigamento, sensação de paralisação. Você fica paralisado de medo. O medo é uma emoção que você sente no seu corpo. Sentir medo é normal, desde que nascemos sentimos medo. Porque o medo, ele vai nos mostrando alguma ameaça que pode nos causar mal. Olha aí, Francisquinha, medo de não dormir, medo de morrer. Ótimo, vamos já pegar aqui esse começo de conversa e vão colocando aí os medos que você sente na sua vida e o que medo você gostaria que fosse tema de uma live aqui, que é para você vencer esse medo. Eu quero trabalhar com vocês, eu vou falar dos medos básicos da pessoa ansiosa, mas eu quero que vocês coloquem, talvez não aqui que vai subir, eu não vou conseguir anotar, mas que vocês coloquem no meu direct ou nos comentários mesmo, acho que dá para pegar. Que medo você quer que seja tema de uma live, para que a gente possa trabalhar juntas e eu te ensinar técnicas para você se libertar. O nosso treinamento Chave de Luz foi encerrado, por enquanto, por um tempo, mas as lives continuam ensinando a vocês a se libertar da ansiedade, por consequência também da depressão. Então, o medo, ele vai nos estimular, vai nos levar a uma decisão diante de alguma situação, de algum problema que exija uma ação. O medo, ele é um instinto de sobrevivência. E ele nos acompanha desde os tempos imemoriais. Certo? Baronese, um grande beijo para você. Sigam o Baronese, sigam Yasmin Cater. Medo de perder o controle. Isso. Então, se a gente não sentisse medo, a gente não sobreviveria. Obrigada, Baronese. Se não sentíssemos medo, nós não estaríamos vivos por muito tempo. Por quê? Porque iríamos caminhar no meio do trânsito do Recife, aqui na Conde da Boa Vista. Na Cabulga, a gente ia atravessar o trânsito sem olhar. A gente iria sair às ruas sem máscara, sem álcool gel, e já estaríamos contaminados. Não é? A gente iria caminhar perto de cães ferozes, pitbull ia pegar no cão e ele ia morder a gente. Então nós temos que temer, sim, as coisas que causam temor, e as coisas que ameaçam as nossas vidas. Então, não sentir medo pode ser um problema. É importante. O medo é um alerta para a gente se proteger. No entanto, quando ele é irreal, persistente e imenso, ele vai produzir uma filha famosa chamada ansiedade. E a ansiedade, ela é, eu vou dizer assim, uma gestadora. Medo da pandemia, certo? A ansiedade gera muitos filhos. Alguns filhos dessa ansiedade, você... Isso mesmo, Leandro Freitas. Quando você
não trata a ansiedade, que é a mãe, né? Que o medo a criou, ela vai parir seus filhos. E alguns desses filhos vocês conhecem aí. Síndrome de pânico, compulsões alimentares, sexuais, por jogos, por compras, por bebidas, transtorno obsessivo compulsivo. Quem nunca sai de casa e volta para verificar se fechou a porta, tipo assim, 25 vezes. Vai e volta, vai e volta. Quem nunca voltou para olhar se desligou, né, aquele regulador do gás do botijão? Quem não foi dormir, deitou e depois pensou, será que eu fechei as portas? Isso é um transtorno obsessivo compulsivo. E você pode levantar para olhar se fechou a porta 30 vezes e você não vai perceber. Então, o medo gera a ansiedade e a ansiedade ela vai parir seus filhos, pânicos, transtornos e compulsões. Boa noite, Daiane. Daiane, psicóloga, gente boa aí, competente. Podem seguir Daiane aí, que eu recomendo. O medo pode nos fazer mal, ou pode nos fazer agir mal, ou não agir. No caso do carro, como é? Direto, fechei. Detesto isso. A Ju está falando que testa o carro se fechou ou não. Isso é um transtorno ansioso, né? Você sente medo. Então, o medo pode nos fazer agir diante de uma situação ou não agir. Ele vem no seu cérebro, ele é estimulado, né, pelas amígdalas e você paralisa ou você foge. Fugir ou lutar. Fugir, né, ou lutar. É isso que o medo faz. E o que perdemos ao não dominar os medos que nos dominam, os medos imaginários? O que foi que você que está aqui assistindo minha live deixou de fazer por sentir medo? Olha aí, Yasmin, tento desligar várias vezes a chapinha, mas já tento desligar. Isso é ansiedade, né? Então eu estou perguntando a vocês, o que é que você deixou de fazer na sua vida por sentir medo? Não é? Então, muita gente evita coisas na vida por sentir medo. Por exemplo, medo de falar em público. Não é? Medo de fazer uma viagem, medo de viajar de avião, medo de conhecer outro país, medo de namorar, medo de se envolver, medo de amar, medo de comprar a sua casa própria. E aí você não fez nada disso porque você sentiu medo. É bem angustiante você perceber que o tempo está passando e você não está se lançando às grandes experiências porque você tem medo, né? Como vencer o medo? Como vencer o medo? Então, eu sempre falo aqui em todas as lives, para você vencer algo na vida, você tem que chegar à raiz do problema. A Carmen falou uma coisa muito interessante aí. Programações. Nós temos programações que recebemos da nossa família, dos nossos ancestrais, que nos causam medo, não é? Olha aí, Flávio, medo de deixar o que te faz sofrer. A gente se apega até ao sofrimento pelo medo. Medo de não saber viver sem aquela situação sofredora. É muito contraditório, não é verdade? Mas nós somos esses seres contraditórios. Então, nós temos medos que nos fazem bem, nos alertam das ameaças, e medo que nos faz mal. Acabou de Yasmin falar, medo de perder pessoas. As pessoas não são nossas. Não podemos temer perder aquilo que não nos pertence, aquilo que não tem controle, não é verdade? Mas a gente não pode ter medo daquilo que a gente não possui. A gente vai falar sobre isso aqui, é muito interessante. Então, a raiz do medo irracional, nós temos que achá-la para cortar, para que a gente possa arrancar essa raiz podre, plantar uma nova árvore da confiança e poder aproveitar a vida apenas conservando os medos que nos protegem, não os medos irracionais. Érica está falando, eu já estou com o rosto queimando, mãos formigando por estar falando no assunto.
já se vê aí um sintoma da ansiedade, tá certo, Érica? É bom que você esteja assistindo, já vai nos orientar bastante, não é? O medo mexe com você fisicamente, formigamento, coração, parece o Olodum. Você sabia que você pode deixar de enxergar por medo, que existe a cegueira emocional, não é? Você pode não conseguir de repente enxergar de tanto medo. O medo é paralisante. A gente tem que achar a raiz do medo. Todo medo irreal e assustador, ele tem uma causa, ele tem uma raiz. Ele tem um evento traumático lá atrás que causou ele. A gente vai chegar lá nessa questão. Mas prestem atenção aqui, eu gosto muito de falar nas curiosidades sobre o medo, certo? É normal confundir medo, ansiedade, fobia e pânico. Vamos entender, medo, ansiedade, fobia e pânico. O que é que eu estou sentindo? É medo, é ansiedade, é fobia ou é pânico? O medo é uma sensação ligada ao perigo, é normal. Eu vou atravessar a rua, vem 500 carros, eu paro. Eu estou me defendendo. A ansiedade é a resposta emocional ao medo. Vem um monte de carro, eu simplesmente respiro, paro na minha calçada e depois atravesso. Foi a minha ansiedade normal. Se eu tivesse ansiedade patológica, eu iria ficar paralisada e não ia mais conseguir atravessar. Isso é ansiedade patológica. A fobia já é essa ansiedade já configurada, é um transtorno. Eu não vou mais conseguir atravessar uma rua. Eu estou transtornada. E o pânico é quando eu tento atravessar a rua, as reações físicas não me deixam atravessar. Palpitação, choro, tremores, formigamento, ânsia de vômito e desmaio, medo de morrer. Então, medo, ansiedade, fobia e pânico são coisas distintas, mas todas ligadas ao medo patológico, à ansiedade. Curiosidade número 2. Animais sentem fome, amor, saudade, mas tem animais que sentem medo. Coloque um gatinho diante de um leão e ele vai apresentar sinais de medo. Medo de ter depressão, exatamente, é um grande medo, que já pode sinalizar um perigo, ok? Número 3, apesar de ser um sentimento normal, o medo pode se tornar um distúrbio quando ele é persistente, excessivo e muda a sua rotina. Exemplo, eu tenho que ir a uma entrevista de trabalho, eu já marquei essa entrevista 50 vezes e não fui nenhuma, porque o medo me paralisa, o medo de errar, o medo de fracassar. Angústia. Alguém aqui já sentiu angústia? Angústia é uma prima da ansiedade. Sabe aquele sentimento que você acorda angustiada? É acúmulo de medo. Atenção, isso é muito interessante. Muita gente não sabe definir o que é angústia. Eu estou tão angustiada, eu não sei qual é a causa disso. Quando sentir angústia, você vai perceber que a angústia é um acúmulo de medo, ela é prima irmã da ansiedade. Olha aí, Francisca, angústia pode ser um dos sintomas que dificultam a questão do seu sono, ok? 5. Ansiedade já é o medo, tá certo? O que pode acontecer? Medo do futuro, por exemplo. Então, se eu estou apreensiva, já estou com medo. Ansiedade já vai aí ter a ver com esse medo do futuro. 6. Falar em público é um dos maiores medos dos seres humanos. Por que que o ser humano tem medo de falar em público? O que custa eu ir ali, fazer minha live, falar com a vizinha no meio da rua? É o medo do desconhecido. Porque eu não sei controlar isso, eu não sei o que, é que as pessoas vão pensar de mim. Quando eu estou na sala de aula, eu quero fazer a professora uma pergunta, eu fico ali, ó, levanto o dedo, não levanto, passou a vez, eu perdi a vez. Medo do desconhecido. Então, o medo de falar em público é o medo do desconhecido, é o medo de ser julgado. Número 7. A psicologia reconhece a existência de mais de 400 fobias. Fobias é um medo já instalado.
Então existem várias fobias, fobia de altura, de escuro, né? Várias fobias que você pode desenvolver sem entender, porque você acumulou medos que não foram tratados. Vocês vão escutar a 8ª curiosidade, a palavra é bem interessante. Ela não é escrita com X, é com CH. Xerofobia. Não é medo de cheirar não, tá? Não é, podem cheirar à vontade. Como diria minha mãe, vá cheirar, não é? Xerofobia é o medo de estar muito feliz. Todos nós já sentimos isso. Sabe aquela coisa que a gente fala, eu estou muito feliz, eu estou muito alegre, certamente vai acontecer alguma coisa ruim, né? Algo ruim vai acontecer. Xerofobia é você tá feliz, mas você não se permite, porque você parece que quando a gente está feliz, vai ser punido e algo ruim vai acontecer. Isso é uma fobia, tá certo? Temos que trabalhar isso. Temos que nos permitir a ser felizes. Medo intenso de chuva, trovões, relâmpagos, é a ombrofobia. Alguém falou aí que tinha medo de chuva, trovão, relâmpago. Eu tenho uma paciente também que acusou isso. Esse medo de chuva, trovão, relâmpago, fenômenos que têm a ver com chuva, pode gerar intensas crises de ansiedade, né? Ombrofobia. E isso pode ser tratado. Eu vou mostrar lá embaixo já umas técnicas para vocês. As técnicas que eu vou mostrar servem para qualquer tipo de medo. Número 10, cerca de 12% da população mundial sofre de fobia social, que é o medo de interagir com pessoas e coisas, que recai de novo no medo do desconhecido, não é? 12% é muita população mundial. Imagina 8 bilhões de seres na Terra. Calcula aí 12%. Vai dar quanto? Deixa eu ver. Se fosse 10%, seria 800 milhões de pessoas. Mais ou menos isso. Cerca, né, de 800 milhões de pessoas no mundo têm medo de interagir com outras pessoas e coisas e situações. Isso é ansiedade. Ou seja, você vai não se permitir viver uma vida livre porque você está sendo escravo do medo. Certo? Houve uma pesquisa com cientistas que testaram com ressonância magnética um famoso escalador mundial chamado Alex Honnold. Ele escalava lugares altíssimos e ele não utilizava cordas nem capacete, porque ele não sentia medo. Então essa é a 11ª curiosidade. É possível alguém não sentir medo? É. Porque essa pessoa tem as amígdalas cerebrais, aquela amêndoazinha reduzida. Então, se você vê uma criança que se joga na parede, que não tem medo do perigo, que sobe numa bicicleta, cai, ele pode ter uma amígdalazinha encolhida. Então, a 12ª curiosidade é que algumas pessoas têm menos medo que outras e algumas não sentem medo. Elas têm as amígdalas cerebrais, aqui no emocional, reduzidas. O medo vem de onde? Dos nossos neurônios, são eles que produzem os medos. Então, nós podemos trabalhar, treinar a nossa mente para enfrentar o medo e não deixar que eles nos paralisem. 14º, quais são os principais medos da humanidade? Medo de ficar doente, medo de morrer, medo de falar em público, medo de altura, medo de água. É incrível, tem pessoas que têm medo de água, jamais entrariam no mar, jamais tomariam um banho de cachoeira. Medo de voar, avião, né? Aqueles parapentes, não sei o quê, medo de voar. Medo de sangue, tem gente que não pode ver sangue, desmaia. Vai tirar o sangue uma gotinha, desmaia. Medo de ficar só. Medo de escuro e medo de lugares fechados. Pode-se colocar isso também aqui nessa lista, medo de ficar sozinho, que está incluído, Yasmin, o medo de ficar sozinho, registrem aí. O maior medo de qualquer ser humano é o medo de ser excluído. Excluído do seu sistema familiar, excluído da sociedade, excluído dos parceiros amorosos. É o medo de ficar sozinho. Aquela história, eu não posso morrer só.
é o medo de ser excluído. Então a gente faz um trabalho sobre isso, a gente se valoriza, a gente recupera a autoestima e a gente vence qualquer medo. Nessas curiosidades, o mais importante que foi dito é que nossa mente pode ser reprogramada para você libertar-se dos medos, desde que você ache a raiz do problema e você elimine ela e você passe a ter um novo comportamento e visão do mundo. Certo? Pessoas ansiosas que sofrem de ansiedade patológica têm medo de quê? Que algo ruim aconteça a qualquer instante. Então elas sentem fisicamente, elas ficam ali toda hora na espreita, é como se elas vigiassem na janela, né? Se algo ruim está para acontecer, elas ficam ali naquela expectativa. Elas esperam tanto que acaba acontecendo. E às vezes elas falam, ah, Maria, acho que eu sou médium, acho que eu estou sentindo, eu acho que eu estou adivinhando, eu tenho... Não, isso é ansiedade. Achar o tempo inteiro que algo ruim vai acontecer é só uma questão mesmo de ansiedade, certo? Eu estou falando dos medos do ansioso, né? Do ansioso. Medo do futuro. A mente vai lá para longe, tá certo? A mente vai lá para longe e você perde o seu presente. Você perde o seu momento presente e a sua mente vai lá para o futuro. E você simplesmente deixa de aproveitar o seu momento presente. Tá certo? Então, todo ansioso precisa fazer técnicas e ficar no seu presente. Eu ensinei isso numa live aí. Certo? Terceiro, medo de morrer. Quando você sente uma crise de pânico, você realmente sente medo de morrer. É terrível. É terrível mesmo isso. Você pensa que vai morrer. Você pensa que vai morrer e você acaba sentindo as reações físicas desagradáveis, como se você realmente fosse morrer. Sente o coração acelerado, sente muita ânsia, a gente chega até a desmaiar, de medo, certo? Quarto medo, faz mais de 10 anos que não vou ao centro da cidade sozinha. Olha aí, Rubelânia, falando. Vocês podem colocar as questões de vocês aí, tá certo? Faz mais de 10 anos que você não vai ao centro da cidade. Medo, não é isso, Rubelânia? Medo? Não é isso? Eu quero que vocês coloquem aí. Coloquem aí quais são os medos de vocês que são persistentes. Eu estou falando aqui dos medos dos ansiosos, né? Que algo ruim aconteça a qualquer instante. Medo do futuro, medo de morrer, medo de dormir. Existe o medo de dormir, sabia disso? Tem gente que tem medo de dormir, que fica achando que não vai acordar. Olha aí, eu só vivo no futuro trágico, porque o medo do ansioso, ele é um medo pessimista. Ele é um medo pessimista. Nunca é achar que algo bom vai acontecer. É um medo bastante pessimista, bastante pessimista. É um medo derrotista. Então, medo que algo ruim aconteça, medo do futuro, medo de morrer, medo de dormir. Eu vou contar um caso sobre o sono aí. Medo de ser julgado. A pessoa que não fala em público e não interage, ela tem medo de ser julgado. Tá certo? Medo de ser julgado negativamente. E o sexto medo que eu falei aqui foi o medo do abandono, o medo de ser rejeitado. Medo da mudança, isso mesmo, medo de passar mal e, né, construir na sua mente um futuro trágico, certo? Então, vocês vão entender aí as técnicas que eu vou já passar para vocês, para que vocês consigam superar esses medos, qualquer um dos medos que foram aí falados. É preciso achar a raiz do problema. A raiz do medo pode estar em diversas fases da sua vida. Pode estar num trauma de infância, pode estar
numa experiência desagradável com pessoas próximas que você convive. Pode ser fruto de problemas com drogas, pode ser um pico muito alto de ansiedade. Mas a raiz do medo, ela existe. Ela pode ter um gatilho que te oprime, pode ser uma revivência de um trauma. Por exemplo, um paciente meu que não consegue dormir, o pai dele chegava alcoolizado sempre às noites, tirava eles das camas e começava a agredir com violência. Medo de não dormir é outro medo que pode causar insônia. É o medo de não dormir. Por que tem o medo de não dormir? Porque você sabe que a sua mente vai estar em vigília. A casa dos medos é no inconsciente. Os seus medos não estão na sua consciência, estão no seu inconsciente. E achando a raiz com as técnicas, você vai conseguir se libertar. O segredo para encontrar a raiz do seu medo é utilizar as técnicas que eu ensino aqui ou buscar o seu autoconhecimento sozinho ou em uma psicoterapia ou um chave de luz, que é um processo de autoterapia. 3. O importante é você encontrar uma forma de entrar em contato com aquilo que te assusta, para você olhar para aquilo e dizer: você é real ou eu te multiplico? Você é real? Você tem força sobre mim? Ou sou eu que te dou essa força? Não é? A grande sacada para começar a vencer os medos é olhar para você no agora. Quem eu sou, onde estou, qual é o meu contexto, quais são os meus recursos e o que é que de fato me ameaça. São as coisas que eu vejo de pessoas ou é aquilo, a forma como eu interpreto? Então essa conversação é muito importante. A gente tem que ter a consciência que não podemos mudar o passado. Não podemos. E não podemos controlar o futuro. O passado se foi, eu não consigo tocar. Pense no passado, eu não consigo tocar nele aqui. Não o vejo. Pense no futuro, na minha frente. Eu não consigo ter a mínima noção do que vai acontecer. Quem é que vai ser eliminado hoje no BBB? Não sei. Eu posso chutar e sofrer com antecedência, mas eu não tenho certeza, não é? Então é só um exemplo, né? Então a gente não tem controle, não. A gente não muda o passado e nem vive do futuro, tá certo? A gente não consegue, né? Não consegue fazer isso. A gente tem que ter essa consciência que a gente não muda o passado e a gente não tem controle sobre o futuro, tá certo? Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui a nossa live. A confiança em si é um processo de autoconhecimento que você vai ter e você vai conseguir eliminar o medo através daquele instante onde você encontra a raiz dele, certo? Uma coisa que vai causar muito medo em vocês, e Yasmin, escute essa, é depender de coisas e de pessoas. Quando nós dependemos de coisas e de pessoas, nós ficamos com medo. Ficamos com medo quando dependemos de pessoas e coisas, tá certo? A gente tem que aprender a ter autossuficiência para poder a gente não depender de coisas nem de pessoas. A dependência vem de quê? Da ignorância e da falta de autoconhecimento. Nós temos que ter nossa autoconfiança para não depender de ninguém. Quando nós temos consciência de nós mesmos, sabemos os nossos valores, sabemos nossas habilidades, sabemos nossas qualidades, conhecemos nossos defeitos. Quando nós sabemos quem somos, a gente tem mais autoconfiança, tá certo? Então é muito importante que você tenha esse autoconhecimento. Solta o passado, abraça o que vier. O futuro a Deus pertence. Esse é um jargão muito popular. O medo só nos serve para nos livrar do perigo, mas ele não pode travar as nossas vidas. Aqueles teus sonhos que você tem desde a infância, se você não conseguir superar o medo, você vai alimentar, né, um círculo vicioso de frustração. Quero fazer, não faço porque tenho medo.
tenho medo, não faço, sinto culpa, quero fazer, me frustro. E aí vai surgir a dor de cabeça, o pânico, o choro, a angústia. Isso mesmo, Flávio, trabalhava com o merecimento, né? Então você não realiza suas coisas porque você tem medo. Tem medo do julgamento, tem medo que as pessoas falem mal de você, tem medo, você tem medo. E ele paralisa. As grandes dicas começam com a respiração. Todo ansioso precisa trabalhar a respiração, que vai sustentar aí o seu estado de calma. Você pode trabalhar essa respiração todos os dias, certo? Que vai te fazer muito bem fisicamente e mentalmente. Você vai também trabalhar, número 2, com a linha do tempo, que é com a visualização. Olhar para o passado, soltar, olhar para o futuro e começar a ter controle sobre os seus pensamentos, a visualizar onde você quer estar, como você quer estar, não deixar a sua mente ir para o negativo, não deixar a sua mente lhe arrastar para o pessimismo. Você não pode fazer isso. E você é o comandante do seu cavalo, o cavalo é a mente, e você é a consciência. E você visualiza um bom futuro, e você entra na cena e você sente, e você relaxa, e você consegue manter o foco naquela cena, nos aspectos positivos. Isso são técnicas, minha gente, isso é treino, isso é treino. A mente é você que governa, não deixa ela lhe arrastar, tá certo? Você pode também se dissociar, a quarta dica. Vai para o futuro, olha o que você quer alcançar. Digamos que eu quero fazer a faculdade, eu quero me formar. E eu vejo como numa tela de cinema, eu ali me formando. Eu com a beca, eu tirando a fotografia lá no Palácio da Justiça, e eu ali assistindo, eu me dissocio. E eu vejo, eu sinto alegria, eu sinto prazer de ver aquele filme na minha mente, onde eu estou conseguindo realizar o meu sonho. Tudo isso produz os hormônios, né? Ativam a oxitocina, a endorfina, a serotonina e me dão mais energia, mais força e mais calma. Quando eu visualizo, eu desativo os hormônios do medo, os hormônios do estresse, cortisol, e eu ativo a mente positiva. Não é só pensar positivo, é construir a cena, me sentir dentro dela, me sentir merecedora, como falou o Flávio, me sentir boa o bastante e crer nessa possibilidade. Gente, se você não acredita naquilo que você quer, se você não se sente merecedor e bom o bastante, você não vai deixar de repetir esse mesmo padrão do medo aí. Você é capaz. Mas você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que tem um cérebro moldável, que o cérebro é plástico e você pode modificar o seu pensamento através do seu novo olhar, do sentir, da sua intenção. E o seu cérebro obedece. Ele é plástico, certo? Sobre aquilo que você tem medo, a grande pergunta é, esse medo é real? Tal coisa pode realmente me atacar? Né? Eu tenho que começar a fazer o trabalho chamado dessensibilização. Eu tenho que me aproximar. Exemplo, uma barata, ela é muito pequena, mas eu tenho medo. Eu fiz esse trabalho de dessensibilização. Se ao menos ela não voar, eu mato. Porque eu sou bem maior que ela. Se ela voar, também eu tenho perna para correr. Não é? Mas não posso entrar em pânico diante de um inseto. Ele é bem menor que eu. Então chega a ser irracional, não é verdade? Ah, eu tenho medo de cobra. Quantas vezes você foi atravessar uma avenida e tinha uma cobra? Nunca, né, minha gente? Dia de São nunca. Se aconteceu isso uma vez na sua vida, foi anos atrás. Se não aconteceu, é irreal. Não é? Então, assim, a gente tem que trabalhar dentro do senso de realidade. Temos que trabalhar dentro do senso de realidade. A melhor coisa de você manter a paz e vencer o medo é você estar em calma.
em paz, sem tensão, tá certo? Eu vou ensinar aqui umas técnicas para vocês. Nós temos um tempo ainda. A primeira técnica que eu vou indicar é um floral, tá certo? Quem não utiliza floral pode conhecer os florais. Os florais são extratos de flores e eles vão trabalhando você por dentro. Eles vão resolvendo as suas questões de medo. Ah, por si só o floral resolve? Nenhuma técnica por si só resolve. Elas são complementares. Hoje mesmo estávamos falando do medo da barata voadora. Pois é, essa talzinha, eu realmente sou meio covarde, mas já foi pior. Eu já calculo aí mais ou menos a posição, se eu posso matar. E para barata voadora, o ideal é o Baygon, né? Aerosol, você vai lá e mete carreira. Joga o aerosol ali e sai correndo. Eu vivenciei um drama com essa voadora aí um certo dia, nem faz muito tempo. Eu coloquei a rede na sala, aquele dia cansativo, e eu pensei, eu vou me deitar aqui e vou relaxar. Na hora que eu deitei, entrou uma barata voadora e ela caiu dentro da rede. Você imagina o desespero dessa pessoa que vos fala a se debater para sair da rede. Corro da rede, eu e a minha cadela covarde como eu. Corremos, ficamos no canto da sala e a esperar a voadora ir embora. Eu vou dar um prêmio a quem acertar. A barata saiu da rede, ela voou para onde, minha gente? Ela voou para onde? Ela voou para cima de mim. Por quê? Porque ela leu, né, o brilho da minha pele, que estava com medo. É isso que o animalzinho peçonhento faz. Ele estuda você. Então, quando ela voou, ela tinha várias opções de voar pela janela, de correr para o canto da sala. Ela escolheu eu e a minha cadela covarde, né? E a gente saiu aos gritos para o quarto, eu e a cadela covarde, porque a barata, nesse dia, acabou o relaxamento, acabou a rede, chama meu filho para matar, e acabou toda aquela paz da rede. Então, assim, há casos e casos. Uma barata caminhando, eu enfrento, porque olha o meu tamanho para barata. Uma voadora, eu tenho meus recursos. Mas, se não der para enfrentar, eu meto carreira. Que coisa boa que seu gato conseguiu matar. Mas isso bem, eu estava falando para vocês do floral. Quem sofre de ansiedade vai tomar o floral Sensação de Ansiedade da Saint-Germain, 2 gotas por dia, de manhã com um pouco d'água. Quem já sente o pânico, a Érica falou no pânico, que é o formigamento, o coração acelerado, a boca seca, o medo de morrer, pode começar o floral do pânico. Pânico, 2 gotas também no começo do dia, tá certo? Já vai ajudar. Ah, só isso resolve, eu vou repetir. Nenhuma técnica por si só dá conta das demandas do ser humano. Mas já começa aí uma ajuda, tá certo? Floral do pânico. A técnica do sim. Não diga, ah, eu não tenho medo. Tenho. Tenho. Quando você diz sim, acaba a resistência. Você já tem mais força. Sim, eu tenho medo de barata voadora. Sim, eu tenho medo de cobra. Sim, eu tenho medo de falar em público. Essa sim é o começo do tratamento. Sim, eu reconheço. Seu corpo já se acalma. Sim, eu tenho medo de pedalar. Sim, eu tenho medo de ser assaltada. Sim, eu reconheço. Certo? Agora eu vou trabalhar esse sim com a EFT da recusa. Como é que funciona a EFT da recusa? Eu digo o sim, eu tenho medo, e eu digo como eu posso enfrentar esse medo. E a minha mente vai se equilibrando e eu vou acabar, a minha mente vai acabar optando por aquilo que é mais saudável. Eu vou dar um exemplo a vocês, né? Vamos colocar o exemplo aí da que vocês falaram. Os florais, quem mora em Recife, vai em terra, também no derby. Farmácia de manipulação em fórmula para você
fazer. Esses prontos eu encontro na farmácia Quintessência ou em sites. Mas eu vou te passar no reservado, viu? Pânico para quem tem pânico, ansiedade para quem tem só ansiedade e não a reação física. E a EFT da recusa é você dizer sim para o medo, mas você mostrar à sua mente que você pode vencê-lo. Eu vou fazer um exemplozinho para você. Vamos eleger aí um medo para a gente trabalhar hoje. Deixa eu ver aí qual é o maior medo que vocês falaram aí. Medo do futuro? Não, medo de não conseguir dormir. Deixa eu ver aqui a minha lista de medos para a gente poder escolher aí um dos medos dos ansiosos, tá certo? Deixa eu ver aqui, dar uma olhada. Para a gente trabalhar aí um medo para vocês, a partir desse trabalho, vocês entenderem como vocês podem trabalhar algum tipo de medo, tá certo? O ansioso tem medo que algo ruim aconteça, tem medo do futuro, tem medo de dormir e morrer, tem medo de ser julgado, tem medo da mudança, tem medo de ficar só, tem medo do abandono, medo de ficar excluído, de ser excluído. Vamos lá. Medo da noite, hora de dormir, olha aí, deve ter algum evento aí atrás, medo de sair sozinha, deve ter algum evento, ou ouviu alguma má notícia, certo? Deixa eu escolher aqui um medo, para a gente trabalhar um pouquinho. Alguém quer sugerir um medo? Medo de sair só, medo da mudança. Muito ansiosa. Você certamente que tem muitos medos. Outra coisa, o ansioso não tem só um medo, ele tem um monte de medos. Vamos colocar o medo, alguém falou aí medo da mudança, né? Mesmo que eu tenha medo da mudança, escolho me amar e me aceitar profundo e completamente, eu vou fazer a EFT da recusa, viu? Mesmo que eu tenha medo da mudança, isso me causa muito medo, eu ainda assim escolho me amar e me aceitar profundo e completamente. Mesmo que eu tenha medo da mudança, que quer dizer medo do futuro, eu tenho consciência de que eu vou equilibrar e vou achar uma saída. Eu tenho medo da mudança, porque eu tenho medo do futuro. Eu tenho medo da mudança, porque eu estou apegada à minha condição atual. Observe que eu estou colocando o perigo e a solução. Eu tenho medo da mudança, porque eu tenho medo de abrir mão da minha zona de conforto. Eu tenho medo da mudança, porque eu tenho medo de não dar conta do novo. Eu tenho medo da mudança, porque eu não tenho uma boa autoconfiança. Não é verdade? Eu tenho medo da mudança, porque eu não confio na vida. Tenho medo da mudança como se eu fosse uma criança. Eu espero que alguém me proteja. Eu tenho medo da mudança, porque eu não estou confiando em mim. Eu tenho medo da mudança porque eu tenho medo de dar conta. De não dar conta. Eu tenho medo da mudança, porque eu só sei fazer isso que eu faço hoje. Eu tenho medo da mudança, porque eu acho que eu só posso ir até aqui. Só posso chegar até aqui. Eu tenho medo da mudança porque talvez eu não tenha um bom autoconceito sobre mim. Eu tenho medo da mudança porque eu acho que eu não agrado as pessoas. Eu tenho medo da mudança porque eu não tenho controle do que virá, sobre o que virá. Eu tenho medo da mudança porque eu estou acostumada com as coisas que eu sei fazer. E eu acho que eu só posso vir até aqui. Observe como a mente da gente pode ter desculpas. Nossa mente pode criar várias barreiras imaginárias. Como é que eu vou resolver isso? Sim, eu tenho medo da mudança. Sim, eu tenho medo da mudança. Eu reconheço. Reconheço que eu fantasio muito. Eu reconheço que eu tenho um crítico interior muito forte. Eu tenho medo da mudança. Eu tenho medo dos meus pensamentos. Eu tenho medo de não dar conta. Sim, eu vejo isso. Mas eu sei que eu posso dar conta. Sim, eu tenho medo da mudança. Mas eu sei que eu posso enfrentar muitas coisas. Eu tenho medo da mudança. Sim, mas eu sei que eu tenho outros critérios, eu tenho outras qualidades. Eu já venci muitas batalhas. Eu tenho medo da mudança. Mas eu sei que eu posso, que a minha mente pode escolher arriscar. Eu tenho medo da mudança porque acho que eu arrisquei alguma vez e perdi. Mas nem sempre eu perdi. Eu tenho medo da mudança,
Mas eu quero mudar, porque eu não estou feliz onde eu estou. Não estou feliz no meu trabalho, não estou feliz no meu relacionamento, não estou feliz no meu isolamento. Eu tenho medo da mudança porque eu tenho medo de errar. Mas eu me permito errar. Eu me permito errar porque eu não nasci para ser perfeita. Eu nasci para evoluir. Gente, essa conversa que você faz com você, se for positiva, limpando o negativo, essas batidas EFT, elas limpam o negativo. Se você limpar o negativo, a sua mente vai estar aberta e você vai implantar a nova reprogramação mental positiva. Cabe a você fazer a reprogramação mental positiva a cada dia. Limpe os medos. Eu também sinto medo, Gorete, sinto medo. Eu limpo, depois que eu limpo, que reconheço, eu implanto um novo. Sim, eu tenho medo, mas eu vou enfrentar. Eu já enfrentei tanta coisa ruim na minha vida e eu estou aqui viva. Eu enfrentei o Covid, eu enfrentei tanta coisa ruim e eu estou aqui. Então você limpa o medo e você implanta um novo. O cérebro é reprogramável, a sua mente, o seu cérebro é plástico, é moldável. Para você assumir o comando da sua mente. Olhar o negativo, limpar, reconhecer, aceitar e implantar um novo. É isso que a EFT faz. Tá certo? Quem mora em Recife pode comprar o Pânico ou a Ansiedade na Quinta Essência nas Graças. Eles entregam por telefone. Telefonando, eles entregam na sua residência. Tem um telefone aí no Google. Não faço parte desse espaço Quinta Essência, não trabalho para eles. É porque eu só consigo achar lá. Ou então eu vou comprar nos sites, tá certo? Em outras farmácias eles fazem manipulados. Mas São Germain eu só encontro na Quinta Essência. Vou até pedir uma comissão a eles, porque eu estou falando sobre isso e eu não ganhei nenhuma comissão. Tá bom, meus queridos, trabalhem a respiração, trabalhem o alto valor, trabalhem o sentimento de merecimento, de pertencimento, de ser bom bastante. Se você se amar e aceitar, é meio caminho andado. O que os outros pensam de você, você não tem controle sobre isso, não é da sua conta. Então trabalhe o que você pensa de você, o que você sente por você, o que você espera de você, o que você percebe de você. Eu sempre peço que vocês façam sozinho no espelho a técnica. Eu sinto por mim o quê? Eu percebo em mim o quê? Eu suponho de mim o quê? Eu espero de mim o quê? Não é amor próprio, eu sinto por mim amor próprio. Eu percebo em mim muita garra, gentileza, capacidade, né? Eu suponho que eu tenho erros dos quais não me orgulho e nem me envergonho. Foram aprendizados, foram tarefas que eu tive que refazer. E eu espero de mim o melhor. Dar o melhor para vocês, dar o melhor para mim e para os meus que me cercam. Tá bom, meus amados, meus queridos, clientes, seguidores, pacientes, amigos, família, confie em você. Confie em você. O barco está passando por turbulência, mas faz parte da vida. Nada é em vão, tá certo? Vão com Deus, sigam Yasmin Carter, da IPC, são pessoas que trabalham aí na rede online. Me sigam aí no meu Instagram, Gorete, @GoreteFT, me sigam no YouTube, no Facebook. E eu vou estar aqui na quinta-feira. Lani, um grande abraço a você, a Diz a sua família. Na quinta-feira a gente vai se encontrar aqui com novas dicas, curiosidades, técnicas. O que eu puder ajudar vocês, eu vou estar ajudando. Escrevam aí que coisas vocês querem que eu trabalhe aqui nas lives. Tá bom? Um grande abraço para você. E levanta, da Psy, Daiane, gente boa, Yasmin, Carmen, Neise, todos que estão aqui me acompanhando. Um grande abraço, Flávio, Ava, tá bom? Um grandíssimo abraço para vocês. Saúde. Use máscara, use álcool gel, uma não está para peixe. Protejam-se e protejam os outros. Fala bom sono, você vai achar na quinta só online. Compra online, é um grupo de pessoas, é isso que eu faço na minha família. 5, 6 pessoas, a gente compra logo 20 florais, divide o frete e fica bem baratinho. Na Quinta Essência, é em torno de R$50 um floral. Online custa R$35. Se você fizer um grupo de pessoas e pedir um pouquinho, divide o frete. O frete é o preço de um floral. Divide, não fica pesado. Tá bom?
Beijo no coração, minha mana, Maria José, Jússi, Jessi Carvalho. Até quinta-feira, se Deus nos permitir. Um grande abraço para vocês, tá bom? Beijo no coração de todos. Durmam bem, parem de vigiar o mundo e de tentar controlar. Vocês só têm um momento presente, que é o hoje. E a pessoa mais importante da sua vida é você. Grande beijo.